Que alegria estar com você hoje, sexta-feira, neste canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse a ele: ele é João Batista? Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez uma grande festa, um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu lhe darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira, o Evangelho nos convida a meditar, nos apresenta o relato do martírio de João Batista. Motivado pelo questionamento sobre a identidade de Jesus, Herodes pensa que Jesus talvez seja João, que ele mandou decapitar. Então o texto afirma que o nome de Jesus já era muito conhecido, a tal ponto que eram feitas comparações de quem era Jesus. Confrontado, Herodes diz: ele não é João Batista, porque João Batista eu mandei cortar a cabeça dele. Mas então ele afirmava na dúvida: mas ele ressuscitou? Então o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos nessa dúvida, nesse questionamento de quem é Jesus e no fato dele já ser muito conhecido, de tal forma que ele é comparado, se ele é um profeta, se ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Tudo para nos trazer a meditação, para nos conduzir a pensarmos se nós conhecemos Jesus ou se nós estamos assim, como Herodes e como todo esse povo, comparando, procurando saber ainda quem é João, quem é Jesus.
se ele é um profeta, se ele é João que ressuscitou. Quem é Jesus? O Evangelho diz que Jesus, o nome de Jesus já era muito conhecido, mas nós precisamos ir além do nome. Para conhecer Jesus é preciso ir além do seu nome, é preciso conviver com Ele, é preciso experimentá-lo todos os dias e viver, estar com Ele. Por isso, esse dia, nós somos convidados a meditar essa comparação que Herodes faz e que o Evangelho nos relata a morte de João Batista. Para nos falar dessa intimidade, desse conhecimento de Jesus, que vai além de apenas conhecer o seu nome, mas passa pelo conhecimento da sua pessoa. E quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, nós nos posicionamos como João, para dizer ao outro, aquilo não é de acordo com a vontade do Senhor. Não para denegrir o outro ou para maltratar, não, mas para que o outro alcance a salvação. Então o Evangelho dessa sexta-feira nos convida para meditarmos nisso. Como nós estamos? Conhecemos apenas Jesus pelo nome ou nós o conhecemos pessoalmente? Obedecemos o seu preceito, corrigimos uns aos outros de acordo com a vontade do Senhor? Ou nós apenas nos posicionamos como Herodias, como a sua filha, que faz aquilo que a mãe lhe pede, mesmo não sendo o correto? Ou talvez nos tornamos assim como Herodes, que ouve João falar, que se sente bem quando ouve a pregação de João, mas não passa disso, a tal ponto que ele promete diante de todos para a filha da Herodias que o que ela pedisse, mesmo que fosse a metade do reino, ele daria. A insensatez de falar sem pensar. É essa insensatez também que eu, você e tantos outros apresentam quando saímos daquilo que é a vontade do Senhor. Porque aí deixamos de obedecer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que Ele nos coloca como correto. E aí passamos a ter essa atitude, a atitude de João, de não poder voltar atrás, ou de não querer voltar atrás para não ficar mal com seus companheiros, de preferir matar esse homem que anunciava Jesus para ele, do que se desfazer dos seus convidados. Então o Evangelho também nos convida a meditarmos nisso. O que tem mais peso na nossa vida? Jesus, os seus preceitos, seus ensinamentos, ou aqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes nos conduzem para aquilo que não é correto? O que tem mais peso? O Evangelho nos convida nesse dia para irmos além de apenas ouvirmos falar, de conhecermos Jesus pelo nome, mas de alcançarmos, de experimentarmos essa vivência com Ele, essa prática dos seus mandamentos, daquilo que é correto. Ele nos convida para irmos além disso, a tal ponto que isso seja o nosso norte, que o nosso caminhar seja conduzido por isso. E não pelas más pessoas, pelas fama, pela posição, mas
mas seja conduzido pelo Senhor e por aquilo que Ele nos coloca como correto. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para colocarmos em prática os seus ensinamentos, para experimentarmos a sua presença, para desejarmos e buscarmos muito mais do que conhecermos apenas o seu nome, mas conhecermos a sua pessoa. Que o Senhor nos abençoe nesta sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.